Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Sabe, tem uma coisa impressionante acontecendo hoje em dia. Os níveis globais de estresse e exaustão no trabalho simplesmente bateram todos os recordes históricos. Para entender de onde vem essa verdadeira epidemia de cansaço, a gente vai desempacotar um material clássico, a crítica de Karl Marx ao capitalismo. A nossa ideia aqui é olhar de forma bem objetiva como uma teoria formulada lá no século XIX explica a exaustão implacável da nossa força de trabalho atual e as relações de trabalho no capitalismo contemporâneo. Para estruturar a nossa investigação de hoje, a gente vai passar bem rápido por 6 pontos: o mecanismo da exploração, o segredo da mais-valia, o tempo e o vampiro, a antinomia jurídica, o trabalho digital moderno e, para fechar, a colonização da vida. Vai ser uma jornada direto da fábrica movida a carvão para a era dos algoritmos. Bom, tudo começa com uma pergunta incontornável. Por que o trabalho moderno exaure tanto a gente? O famoso burnout simplesmente deixou de ser exceção e virou a regra. E para entender as estruturas invisíveis por trás de todo esse desgaste crônico, a gente precisa dar um passo atrás e resgatar essa teoria fundacional, que tentou mapear justamente a mecânica profunda desse esgotamento humano. Então, vamos direto ao ponto 1, o mecanismo da exploração, focando na força de trabalho versus o trabalho em si. A obra clássica, O Capital, traz um insight que é francamente brilhante. Segundo a teoria, no sistema capitalista, quem trabalha não vende o produto final que produz. Na verdade, o que está sendo vendido no mercado é a força de trabalho. Ou seja, a mercadoria é a própria capacidade humana, o corpo físico, a inteligência, o tempo de vida. Na prática, é como se a gente alugasse uma espécie de bateria vital todos os dias. E o salário pago, ele não remunera o esforço total, mas só o custo social para recarregar essa bateria. Basicamente, o suficiente para a pessoa comer, ter moradia e conseguir voltar para o batente no dia seguinte. O que nos leva perfeitamente ao ponto 2, o segredo da mais-valia, ou o tempo não pago. Como é que o lucro realmente é gerado? Pensa aqui comigo na matemática de uma jornada diária. Se uma pessoa precisa de, digamos, 6 horas para produzir um valor equivalente ao próprio salário, que é o mínimo para ela sobreviver, o que acontece com as horas que sobram no expediente? É exatamente aí que a mágica acontece para o capital. Todo esse esforço, além das 6 horas iniciais, o chamado sobretrabalho, gera um valor que sai inteiramente de graça para quem comprou a força de trabalho. É dessa apropriação silenciosa e estrutural do tempo excedente que nasce a mais-valia. Segundo a teoria clássica, não se trata de uma fraude, é apenas a matemática fundamental do sistema funcionando. E isso nos joga no ponto 3, o tempo e o vampiro. Esse conflito que transforma o tempo num imenso campo de batalha. Olha só essa frase. O capital é trabalho morto que vive sugando o trabalho vivo como um vampiro. Essa imagem literária meio gótica carrega um significado ontológico super profundo. O capital em si, as máquinas, o dinheiro, os servidores de dados, é trabalho morto. Ele é inerte, não consegue gerar novo valor sozinho. A sobrevivência e o crescimento dele dependem totalmente de absorver sem parar a nossa vitalidade, que é o trabalho vivo. Assim como na lenda, a vida humana vira matéria-prima incessante para alimentar a engrenagem econômica. Ponto 4. A antinomia jurídica. O famoso embate de direito contra direito. Toda essa mecânica nos leva para um autêntico beco sem saída legal. Existe uma tensão gigantesca sob as regras do livre mercado. De um lado, quem compra a força de trabalho tem o pleno direito legal de usar essa mercadoria ao máximo para extrair o maior lucro possível. Mas do outro, quem trabalha também tem o direito humano e inalienável de preservar a própria saúde, dormir e ter convívio social. O grande paradoxo é que os dois lados invocam exatamente as mesmas leis. E quando dois direitos iguais e válidos batem de frente, não existe solução jurídica pacífica. Na visão clássica, o que resolve esse impasse é pura correlação de forças. É a luta de classes que, no fim das contas, decide a cada época onde o relógio da jornada vai parar. Certo? Agora vamos avançar cronologicamente para a nossa realidade. Ponto 5. O trabalho digital moderno e a vida além da fábrica. A grande pergunta que os pesquisadores de hoje se fazem é muito instigante. Será que essa velha teoria vitoriana, nascida no barulho das máquinas a vapor, ainda sobrevive na era do Wi-Fi, dos algoritmos e do setor de serviços modernos? E a resposta estudada nas fontes é um sim bem categórico. A diferença é que a gente não fabrica mais só objetos físicos e tangíveis. Nós entramos definitivamente na era do trabalho imaterial.
Escrever código de software, atender no telemarketing, gerar dados o tempo todo e até a nossa interação criativa nos aplicativos, tudo isso é trabalho perfeitamente produtivo para o mercado. E detalhe, isso gera mais valia de um jeito tão eficaz ou até mais rápido do que apertar parafusos numa linha de montagem no passado. O que torna essa evolução avassaladora é perceber que fomos muito além da exploração do esforço físico. As plataformas digitais mercantilizaram a nossa atenção contínua e os nossos padrões de comportamento. O que eles extraem hoje é o engajamento virtual e, principalmente, a nossa disponibilidade permanente. A própria ideia de estar sempre acessível para o ecossistema tecnológico virou a mercadoria cobiçada. Isso corrói rapidamente aquela barreira nítida que separava o horário de produzir valor do horário de simplesmente viver. E assim chegamos à nossa etapa final. Ponto 6, a colonização da vida, a hiperconectividade e a origem do burnout moderno. Faz um contraste histórico rápido comigo. No século XIX, por piores que fossem as condições, existia uma fronteira geográfica literal. A sirene tocava, a pessoa saía da porta da fábrica e havia um físico para a exploração diária. Hoje, no entanto, a gente carrega o escritório no nosso bolso. A sirene foi substituída pelo zumbido infinito das notificações. A gig economy e as demandas invisíveis fora do expediente criaram um cenário absoluto onde a disponibilidade não tem pausa, não tem limite de fuso horário e não tem porta de saída. É formidável ver como pensadores contemporâneos atualizam esse quebra-cabeça. Autores explicam que a sociedade passou a tratar a nossa existência como capital humano, um ativo a ser otimizado sem parar. O trabalho imaterial transformou nossos sentimentos e relacionamentos em ativos econômicos. E como última evolução sombria dessa lógica, a gente internaliza essas cobranças de forma implacável. O indivíduo vira um empreendedor implacável de si mesmo, alimentando um ciclo silencioso de autoexploração, onde nós somos, ao mesmo tempo, o vigia que exige produtividade e o prisioneiro exausto. A conclusão dessa análise bate forte e revela muito sobre o nosso tempo. O capitalismo contemporâneo coloniza a nossa subjetividade inteira. Aquela fronteira de proteção entre emprego e vida privada foi praticamente extinta. O que antes afetava o corpo produtivo, preso dentro de um galpão industrial, agora domina a nossa mente por completo. A nossa capacidade mental, a angústia pela otimização e as condições concretas da nossa vida íntima se transformaram na nova engrenagem fabril. E para encerrar, numa era definida por essa conectividade constante, quem de fato detém o controle sobre o nosso tempo e as condições subjetivas da nossa existência? Essa luta histórica por limites, que antes travava as ruas com greves, agora muitas vezes acontece na solidão silenciosa diante de uma tela iluminada de madrugada. Fica este grande questionamento estrutural para a gente continuar refletindo sobre o mundo em que operamos hoje. Muito obrigado por acompanhar mais essa nossa análise e até a próxima.